Olá, cientistas! Neste novo ano vamos fazer algumas experiências sobre o planeta Terra desde a sua formação e alguns fenómenos também a nível atmosférico que podemos observar e também vamos tentar produzir então um termómetro mais longo. Agora vamos começar com a experiência de produção de uma rocha. Vamos tentar fazer uma rocha sedimentar. Basicamente existem três tipos de rochas quanto à sua formação. Podem ser rochas magmáticas, Metamórficas e sedimentares. metamórficas e sedimentares. As magmáticas, como o nome indica, têm a ver com o magma, que vem do interior da Terra e depois arrefece e formam-se as rochas. Esse arrefecimento pode ser rápido ou lento e formam-se diferentes tipos de rochas. Temos as metamórficas, que é o caso, por exemplo, do mármore. E o que é que acontece? É quando elas sofrem uma metamorfose, sofrem uma transformação. São umas rochas que dão origem a outras devido a serem sujeitas a alta temperatura ou alta pressão. E temos as rochas sedimentares, que é o caso da rocha que vamos tentar fazer hoje. Vamos usar, por exemplo, areia. Pedaços de pedras, depois vão se juntar. E as próprias dunas e a areia também é uma rocha sedimentar. Então, o que é necessário nas rochas sedimentares? Normalmente nós temos detritos. No caso do que nós vamos utilizar grãos de areia. Sim. E vamos colocar, por exemplo, neste recipiente. Um pouquinho de areia. Este recipiente aqui, convém que seja um recipiente que possa ser levado ao micro-ondas. Vamos colocar aproximadamente 2 colheres de areia. 1, 2. Vamos utilizar mais um bocadinho. 3. Podemos utilizar areia, qualquer tipo de areia, até mesmo a areia da praia. Ou areia colorida, se quiserem juntar corante. Ou se quiserem fazer uma rocha um bocadinho diferente das que existem na natureza, podemos fazer uma rocha colorida. E podemos utilizar ou areia já colorida, ou à nossa areia da praia podemos adicionar corante. E nós já temos aqui os grãos de areia, que tal como acontece na formação das rochas sedimentares, são arrastados e colocados num determinado local e depois são compactados. Nós temos já aqui os grãos de areia com os nossos grãos de areia neste recipiente que depois vai ao micro-ondas e vamos então preparar uma solução. E para que é que vai ser necessária essa solução? Nós vamos colocar a solução em contato com os grãos de areia e vai funcionar tipo um cimento. Ou seja, vai uni-las e vai fazer com que a rocha fique consolidada. Sim, depois juntamos calor e assim é que ela fica mesmo presa. Sim, vai ficar uma rocha compacta, tal como acontece na natureza. Na natureza não, demora anos, porque vai sempre juntando calor. O nosso processo vai ser bem mais rápido, não é? Vamos usar o micro-ondas. Então vamos começar por colocar um bocadinho de água neste recipiente e adicionar sal. Sal grosso de cozinha. Vamos colocar o sal e vamos fazer então uma solução saturada. O que é que quer dizer uma solução saturada? Quer dizer com que nesta quantidade de água já não conseguimos dissolver mais sal. Então vamos mexer até dissolver a maior quantidade de sal possível. Quando já estiver dissolvido, paramos. Não pode-se dissolver mais do que isso deve. Vocês vão ver que vai haver alguma quantidade de sal que fica mesmo por dissolver no fundo do recipiente. Isso é normal. Quando já tivermos a solução com a maior parte do sal dissolvido, o que é que vamos fazer? Vamos, com a ajuda de uma pipeta, colocar a solução sobre a areia. Convém que a areia fique toda ela úmida. Ver? Já está. Assim. E agora o que é que vamos fazer? Podemos retirar o excesso de água. Mas com cuidado para não sair a areia. Com cuidado para não sair a areia. Podemos compactar até com a ajuda do dedo. E o que é que vamos fazer? Vamos levar então a nossa rocha ao micro-ondas. E vamos colocá-la no micro-ondas durante aproximadamente 3 minutos. Na quantidade de energia mais alta e vamos então durante 3 minutos e esperar para ver qual é o resultado. Podemos também fazer a rocha, como dissemos, utilizando areia colorida. Os passos são exatamente os mesmos,
vai ficar noutra cor. Só que vai ficar uma rocha completamente diferente do que conseguimos observar na natureza. Então, o que é que nós estamos a produzir? É uma rocha sedimentar. É uma rocha sedimentar detrítica, que é feita a partir de detritos de outras rochas, que depois se juntam num determinado local, são compactados com a ajuda de um cimento, são consolidados, e é o que está a acontecer agora no micro-ondas. Estes detritos que estavam soltos estão a ficar todos compactos, juntos numa única rocha. Colados. Todos colados. E pela ação dos sais que estão a cristalizar, que neste caso vai ser os sais do sal de cozinha. Sim. Está bem? E isso é exatamente o que acontece na natureza, na formação das rochas Sim. detríticas. Só que com um tempo muito, mas muito demorado. Claro, não demora apenas 3 minutos, tal como Demora acontece anos. aqui na rocha. Está bem? Demora anos até estar criado. Então, como tinha dito, agora temos que retirar a nossa rocha do micro-ondas. É claro que ao colocarem a rocha no micro-ondas e ao retirarem do micro-ondas, este procedimento deve ser sempre feito por um adulto. E, lógico, antes de tirar a rocha do micro-ondas, tem-se de deixá-la arrefecer. É claro, tal como o Frederico estava a dizer, quando nós retiramos do micro-ondas, a rocha está bastante quente e deve ser deixada em repouso durante alguns minutos para que arrefeça. Depois dela ter arrefecido, foi o que aconteceu a esta, podemos retirá-la do nosso frasco e, como vocês podem observar, temos aqui uma rocha já completamente consolidada, ou seja, os grãos de areia já estão presos. A nossa solução de água com sal funcionou como cimento e conseguiu unir então todos os grãos de areia. Nós formamos então assim uma rocha detrítica consolidada. Aqui temos a versão da rocha sem corante e depois aqui o Frederico tem a versão da rocha utilizando areia corada, neste caso areia laranja. Um laranja avermelhado. Laranja avermelhado, não é? Pronto. Agora divirtam-se a fazer as vossas rochas e deem largas à vossa imaginação e façam as rochas da cor que vocês pretenderem. Até já, sim. Vamos então começar com a segunda experiência e simular então um tornado. Tornado é um dos fenómenos mais destruidores que nós podemos observar. É um fenómeno climatérico, normalmente tem a forma de um cone e são ventos que rodam sobre si próprios e levam tudo à sua frente, conseguem destruir tudo por onde passam. Não sabia. Nós vamos então tentar simular o nosso tornado dentro da garrafa. Então precisamos de uma garrafa com água, aproximadamente 2/3, que já colocamos aqui dentro, e vamos colocar então um bocadinho de corante apenas na garrafa. Colocar apenas algumas gotas. Corante alimentar. Agora normal. Sim. Agora vamos apenas agitar um pouco para dar cor ao nosso tornado. Pode ser outras cores, sem ser azul. Sim, podem utilizar outras cores. Vermelho, amarelo, laranja. E agora vamos colocar sobre a nossa garrafa uma anilha. Têm que terem atenção que a anilha deve ter um orifício pequeno e deve ser do tamanho da abertura da garrafa. Vamos colocar sobre a garrafa e agora vamos começar pela tua e vamos colocar a outra garrafa em posição invertida e vamos fixá-las com a ajuda de fita cola. Vamos utilizar fita cola isoladora. Se for uma fita cola mais fraca, pode ser usada? Convém que seja uma fita cola forte, porque senão a água pode escapar. Nunca podemos utilizar fita cola de papel, porque a água faz com que ela seja destruída. Convém que seja uma fita cola de plástico e, de preferência, uma fita cola isoladora. Agora, vamos fazer a mesma coisa neste tornado maior. Vamos inverter também. É mais Só. difícil quando é maior. Só terem atenção para as duas aberturas coincidirem e vamos fazer, tal como fizemos com o outro, várias
vezes passar aqui a nossa fita cola para garantirmos que a água não se escape. É mais difícil quando é maior. Mas o fenómeno também é mais engraçado. Porque... Sim. Vê-se mais o fenómeno quando é pequeno. Agora já devemos ter isto completamente isolado e vamos agora então simular o nosso tornado. Com cuidado, vamos inverter e vamos agitar levemente para o tornado se formar. E, tal como vocês estão a ver aqui, forma-se tal como se forma na natureza um fenómeno em que temos um cone em que está uma forma de remoinho em que está a arrastar tudo com ele. Se nós colocássemos aqui tipo uns confetes, víamos também eles a rodarem, tal como acontece na natureza, em que eles conseguem arrastar todos os materiais por onde passam. Sim. Não tem uma medida para... Sim, existe uma forma de nós medirmos a intensidade do termómetro, do tornado. Para medirmos a intensidade do tornado, utiliza-se uma escala que é Fujita, devido ao senhor que a inventou. E como é que se forma um tornado? O tornado normalmente forma-se nos continentes e é quando uma camada de ar frio se coloca sobre uma camada de ar quente e impede que esta escape e forma tipo uma rolha. Quando esta se escapa a uma velocidade bastante elevada e forma este fenómeno. O ar começa a circular a alta velocidade e a velocidade do vento pode atingir cerca de 400 km por hora. Quando é muito forte, o tornado pode até tirar coisas que estão presas ao chão. Sim, eles conseguem levantar casas, conseguem levantar animais, conseguem levar carros, tudo à sua frente. Agora que tens o teu tornado, diverte a simular, alternando a garrafa de um lado para o outro. O teu fica muito mais abstrato que o meu. Demora durante mais tempo, não é? A quantidade de água é maior. Podes utilizar também, se quiseres fazer um maior, podes utilizar um garrafão de 5 litros. Agora, divirtam-se. Vê lá, os cientistas. Oh. Vamos agora à terceira e última experiência. Nessa experiência vamos tentar produzir um termómetro. Então para isso vamos utilizar um tubo que tem uma tampa e essa tampa deve estar furada, deve ser previamente furada por um adulto, de modo a ter exatamente o diâmetro da palhinha. Ou seja, nós ao colocarmos a palhinha, conseguimos introduzir a nossa palhinha aqui dentro e não haver praticamente folga nenhuma, não é? Podes colocar a tua palhinha também no tubo e a palhinha não deve estar em contato com o fundo do nosso termómetro. Vamos colocar, empurrar, de modo a ficar até ao fundo. E agora o que é que vamos fazer? Vamos utilizar álcool. Então vamos utilizar álcool etílico e vamos colocar aproximadamente metade do volume do tubo. Já temos aqui o nosso álcool. Este termómetro que nós vamos construir funciona tipo aqueles termómetros mais antigos. Aqueles termómetros que tinham um líquido que subia e descia para medir a temperatura. Para nós conseguirmos observar mais facilmente o líquido, vamos primeiro colocar umas gotas de corante. Então vamos colocar duas gotas. Duas gotas. Já temos aqui o nosso corante. E o que é que vamos fazer então? Vamos colocar a nossa palhinha no interior do tubo e tapar bem o tubo. Para termos certeza que não existe folgas aqui, vamos colocar um bocadinho de plasticina. Plasticina ou barro, o que tiverem em casa. E vamos colocar aqui, junto ao topo do nosso termómetro. Apenas para evitar a saída de ar. Porque se tiver folgas, o termómetro não vai funcionar
da melhor forma. Assim? Assim, voltas mais um bocadinho. Assim. E está pronto. Nós temos agora o nosso termómetro pronto a ser utilizado. E para que é que serve um termómetro? Serve para medir De temperatura. a temperatura. Por exemplo, a temperatura do nosso planeta, quando nós medimos a temperatura do ar, é exatamente a diferença entre o calor que nos chega do Sol e o calor que a Terra liberta para o espaço. E aí temos a temperatura atmosférica, não é? Neste caso, vamos tentar medir a temperatura desta água. E para vermos que a temperatura vai subir, vamos então colocar esta água no micro-ondas e aquecer a água. Vamos colocar aqui a água direita. Vamos retirar então a nossa água do micro-ondas, que já deve estar quente. Convém que a água esteja quente, mas também não a ferver. Claro que esta atividade deve ser feita por um adulto. E o que é que vamos fazer? Vamos agora testar o nosso termómetro. Nós temos aqui o nosso termómetro, como vocês podem ver, antes de colocarmos o líquido de fora e o líquido no interior da palhinha está exatamente ao mesmo nível. E agora vamos colocar o nosso termómetro aqui dentro e vamos ver o que é que acontece. Como a água está a uma temperatura superior, o que é que vai acontecer? O líquido no interior da palhinha vai começar a subir, porque estamos a medir a temperatura do líquido no exterior. Então, como a temperatura é maior, o líquido vai subir, tal como acontecia nos termómetros mais antigos. Não os digitais, mas os termómetros mais antigos que tinham aquele líquido vermelho no interior. Quanto mais quente for, mais alto vai. Claro. E então, tal como vocês podem observar aqui, nós temos o nosso termómetro e, se repararem, o líquido no interior da palhinha já está quase no topo. O que é que vai acontecer agora? À medida que, como eu retirei do líquido, que estava mais quente, agora está em contato com a temperatura ambiente, que é mais fria, o que é que vai acontecer? O líquido vai tornar a baixar, vai tornar a descer, não é? Porque a temperatura a que está o ar é bem inferior à temperatura que está o líquido. Se nós colocássemos num líquido mais frio, se colocássemos, por exemplo, o nosso termómetro sobre gelo, o que é que iria acontecer? O líquido no interior da palhinha ia baixar além do nível do líquido exterior, está bem? Porque a temperatura ia ser menor. E tal como acontece neste termómetro, os termómetros mais antigos funcionavam exatamente desta forma e servem para medir a temperatura. A temperatura, normalmente nós utilizamos uma escala de graus Celsius. Aqui em Portugal e na Europa normalmente utiliza-se os graus Celsius. Noutros países como os Estados Unidos utiliza-se os graus Fahrenheit, que é exatamente a mesma coisa, mas numa escala diferente. Está bem? E, por exemplo, a temperatura do nosso planeta é a diferença entre o calor que é absorvido e o calor que é libertado pela Terra. O calor que é absorvido do Sol e o calor que é libertado da Terra. Agora, tenta então, em tua casa, medir diferentes temperaturas, até podes utilizar líquidos com diferente temperatura e tentar registrar as diferenças de temperatura. Coisas que já tiveram rapidamente no frio e outras coisas que tiveram rapidamente no calor. Sim, espero que gostes e diverte. Até à próxima. Adeus! Até à próxima, cientistas. Vamos começar a preparar uma massa para preparar. Olá, cientistas. Vamos. Agora, o que é que temos que fazer? Vamos ter que prender as duas garrafas utilizando fita cola.